Olá, colegas, olá, amigas, amigos, olá, estudantes de serviço social da UFRB, da disciplina de formulação, implementação e avaliação de políticas sociais, que hoje estão aqui, né, sendo os anfitriões dessa atividade tão importante da noite de hoje. Queria já agradecer a presença de vocês, já pedir humildemente que vocês compartilhem, né, o link da nossa live, que vai ser uma live aula hoje. E aí eu vou explicar por que vai ser uma live aula. A UFRB está com a curricularização da extensão. E o que é isso, né? É colocar a extensão como uma atividade por dentro das disciplinas de todos os cursos. E aí eu estou fazendo, nós temos o prazo até o final desse ano para fazer as alterações, né, concernentes a essa atividade que é tão importante para que a gente coloque a extensão no lugar que ela merece, coloque a extensão na importância que ela tem, né? Então, eu sou professora extensionista, sempre fui, mas a gente precisa que o maior número de professores ofereçam, né, através das seus componentes curriculares, das suas disciplinas, essa experiência extensionista para todos. E isso cumpre lá a função social da nossa querida UFRB. Então, existem várias formas na resolução que organiza e ordena a curricularização da, da extensão, da gente fazer isso por dentro das disciplinas. Como nós estamos discutindo e avaliando, né, políticas públicas, porções de algumas políticas públicas e alguns projetos sociais como forma de avaliação da turma, a gente achou por bem trazer pessoas que têm expertise para falar sobre determinados temas. Então, quem está abrindo hoje o nosso test drive em curricularização da extensão, para a gente ver também como é que funciona, é a professora Elisamara, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Então, essa atividade, ela faz parte da disciplina de formulação, implementação e avaliação de políticas sociais. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar esse link para que outros alunos, pessoas que fazem parte de associações culturais, associações religiosas que têm muitas vezes projetos sociais, grupos de conselheiros dos mais diversos conselhos, para entender, os conselheiros precisam entender o que é um projeto social, porque quando eles recebem lá o relatório de gestão, que tem lá projetos sociais recebendo recurso público, eles precisam entender o que é, como funciona, como se constrói. Então vai ser uma aula, não tenho dúvida, será uma aula maravilhosa, e a gente está chamando de aula aberta. Então aí chama seus amigos, chama suas amigas, a gente quer socializar o conhecimento. E socializar o saber é o primeiro degrau para a gente ter sucesso profissional. Então, bora lá congregar, né, as pessoas das práticas religiosas que a gente tem, das práticas culturais que a gente tem, para que eles venham e tentem, aprendendo junto conosco, através da disciplina, possam ter um suporte para desenvolver os seus trabalhos e tirar as suas dúvidas. Então, para começar, eu vou chamar Danilo Santana, vou apresentar a vocês. A disciplina de FIAPS tem uma série de novidades. Bem-vindo, Danilo. Danilo. Danilo Santana, ele é bacharel em Ciências Sociais pela UFRB, ele é mestrando do mestrado de Política Social e Território, POSTER, ele é vereador em Santa Terezinha e está comigo fazendo uma atividade que faz parte do mestrado dele, que é o tirocínio docente, que é aquele tempo que o estudante que está no mestrado fica sob supervisão de um professor, de uma professora, para desenvolver ações, né, de aprendizagem na sala de aula. Então, eu ganhei esse presente, ganhei a turma e ganhei o presente aí, que é a presença de Danilo, dando suporte a nós na turma e também aprendendo, né, com as trocas com os discentes. Danilo, boa noite. Dê aí sua primeira saudação aí para o povo. Boa noite, professora Marcela. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live aula, né, uma atividade que a gente já pode considerar uma atividade de extensão da disciplina de FIAPS e da UFRB também, do curso de Serviço Social.
dizer que eu estou muito feliz de estar podendo falar aqui dessa temática, que é muito importante, né? Sinal dessa importância é o número de pessoas que estão nos acompanhando aqui, das pessoas que se inscreveram. E aí, falando disso, já vou pedir para as pessoas que ainda não são inscritas no canal que se inscrevam, né? Compartilhem essa live para que outras pessoas também acessem esse compartilhamento de informações. Eu estarei aqui mediando esse momento, né? Junto com a professora Marcela e a professora Elisa Mara, a qual eu vou apresentar daqui a pouco, e dizer que ao longo da apresentação vocês podem fazer perguntas, pode colocando aí no chat as perguntas de vocês, as indagações, os questionamentos, que eu vou estar organizando aqui, e no momento oportuno a gente vai passar para a professora, para que ela dê a sua colaboração em relação aos comentários de vocês aqui. Então, para dar seguimento, né, eu vou fazer a apresentação da nossa convidada especial de hoje, né, a professora Elisa Mara. Eu estou com uma colinha aqui, né, porque é tanta coisa que essa mulher faz que eu, para não me perder, eu deixei anotadinho aqui, viu? Ela é assistente social, é professora, ela tem mais de 20 anos, gente, de experiência com projeto social, com organizações culturais, com desenvolvimento social. Então, alguém que tem um currículo de peso, né, e vai estar aqui com a gente hoje compartilhando essas informações. Tem uma informação muito especial da professora Elisa Mara, é que ela tem um livro, né, é escritora de um livro, que é um livro de grande sucesso no nosso país. O título do livro é O Projeto Social na Prática, um guia para ações sociais transformadoras. E a professora vai falar aqui também sobre esse livro, e não me alongo mais, deixo que a professora Elisa Mara ocupe esse tempo aqui e nos enriqueça, né, com suas informações a partir da sua longa trajetória com projetos sociais. Professora, esse espaço é seu. Obrigada, Danilo. Eu já comprei o livro, Comprei, não, ganhei, preciso comprar. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer à professora Marcela Silva, agradecer ao professor Danilo Santana, dizer que eu me sinto honrada e também, agora que a professora Marcela falou, já é uma grande responsabilidade, porque aí é dentro, né, desse debate da extensão. E eu acredito muito na extensão. Todo o tempo que eu passei trabalhando na UFBA, eu passei trabalhando na extensão universitária. Acredito na extensão como a forma da gente se aproximar dos territórios, das comunidades, e como a forma da gente dar uma devolutiva também dos recursos que são investidos na nossa formação para a sociedade. Então, eu sou até um pouco radical. Eu acho que uma universidade sem uma extensão universitária de peso não se justifica mais nos tempos atuais. A gente precisa entender isso. Quanto mais rápido, melhor. Então, é uma grande responsabilidade. Eu espero dar conta aqui do que me foi pedido. Então, vamos lá, vamos começar, que é bastante conteúdo aí para vocês. Vou ficar aqui no bastidor. Tchau, tchau. Até já. Bom, gente, eu sempre começo as aulas, os encontros, fazendo um alinhamento conceitual do que a gente vai tratar no encontro. Então, Yuri, se você quiser colocar o primeiro slide, aí a gente já... Pronto, ótimo. Pode passar. Então, a gente começa aqui com um alinhamento conceitual para que a gente possa entender primeiro o que é essa ferramenta do projeto social. Então, o projeto social ele é um instrumento metodológico que vai organizar uma intervenção no enfrentamento das desigualdades sociais, isso de um olhar um pouco mais amplo. Também é um documento formal, um documento fundamental para as relações de financiamento no âmbito das políticas públicas e no âmbito também da responsabilidade social, do financiamento, dos investimentos sociais do segundo setor e das fundações do terceiro setor. É uma ferramenta, essa para mim é a definição que eu mais gosto de usar, é uma ferramenta que captura a realidade que é complexa em pequenas partes e torna compreensível para a organização das ações sociais. Então, se a gente olha uma realidade como, por exemplo, o desemprego, e quando você olha isso do ponto de vista do Brasil, você fala, não vai dar para fazer, é muito problemático, é muito complexo. Mas se eu pego esses números dentro de um território, dentro de um recorte territorial, e consigo ler o que tem de potencialidades, e consigo ver quais são as principais vulnerabilidades, eu começo a compreender quais os caminhos que eu posso trilhar
para o enfrentamento dessa demanda. Então, vai ser uma ferramenta que nos possibilita a desenvolver uma ação social consciente, uma ação social com metodologia e objetivos concretos de transformação, porque ela fez esse processo de capturar esse problema em pequenas partes e de fazer essa leitura, de decifrar esse cenário. E aí, vamos continuando. Pode passar, Yuri? A gente vai falar um pouquinho como que se articulam os projetos sociais hoje na nossa sociedade e logo depois eu já explico do ponto de vista da política e dos programas. Então, hoje a gente encontra o papel dos projetos sociais aí no primeiro setor, a gente vai detalhar ele um pouquinho mais, aqui é só uma visão geral. Então, no primeiro setor, com os programas, e aí tanto dentro da própria gestão pública, desenvolvendo esses projetos, quanto na parceria com o terceiro setor, que hoje já é totalmente regulamentado pelo marco regulatório do terceiro setor. A gente vai ter os projetos sociais no setor privado, no segundo setor, e aí de vários formatos, como uma condicionante para a instalação de um empreendimento, para licenciamentos, a partir de editais dentro do setor de responsabilidade social das empresas que destinam uma porcentagem dos seus recursos, muitas vezes uma porcentagem do lucro, uma porcentagem de tributos que você pode destinar para ações sociais no entorno dessa empresa, em projetos alinhados com o terceiro setor, e aí de diálogo direto ou também por meio de editais, e em projetos de responsabilidade social dentro da empresa, desenvolvido pela própria empresa, por um corpo técnico que envolve o profissional da área social dentro aí desse setor. E aí a gente vai ter também o projeto social como ferramenta no terceiro setor. Então, com grupos formalizados, que são as organizações sociais, com CNPJ, e que no Brasil a gente tem mais ou menos hoje ativas 400 mil organizações do terceiro setor, e grupos não formalizados. Então, existem muitos grupos que não têm CNPJ, mas que têm projeto, que tem inclusive financiamento naquele sistema coletivo, fazem vários financiamentos, buscam doações. Então, tem toda aí uma gama de investimento também nesses grupos não formalizados. E aí, no próximo slide, a gente já vai começar a olhar como que se dá a configuração da parte dos projetos sociais dentro da política. Então, partindo do pressuposto de que a nossa Constituição, que é o nosso pacto social, então na nossa Constituição é onde está escrito como nós queremos desenvolver nossa sociedade, onde nós queremos chegar de desenvolvimento da nossa sociedade, é ali que estão os fundamentos das políticas e depois disso a gente vai ter a regulamentação de cada uma dessas políticas, das políticas públicas e políticas sociais, e depois dessa regulamentação, a gente vai ter essa operacionalização. Então, nas três esferas, a gente vai ter o mesmo processo, que é a normativa, que traz os princípios, que traz as diretrizes, de como vai funcionar essa política, geralmente as diretrizes, por exemplo, dos planos setoriais, a gente está aqui falando do serviço social, a gente pode usar como exemplo a assistência social, e aí depois disso os programas, então como que esses planos vão ser operacionalizados, e aí como que se dá, existe um plano nacional da assistência social, existe um conselho, existe um fundo, existe tudo isso dentro da esfera nacional, da esfera federal. E aí existem projetos também na esfera federal. Se vocês entrarem lá na plataforma Mais Brasil e digitarem lá cultura, projetos culturais, vocês vão ver que existe financiamento direto com recursos federais para projetos, inclusive locais. Porque pela lógica de descentralização, se a gente fosse olhar por essa lógica, seria na lógica de que o recurso federal vem para o estadual e o estadual vem para o local, porque a população está onde? No território, no local. Mas hoje, com esse formato que a gente tem tanto no nível federal, quanto estadual, quanto no municipal, o financiamento de ações sociais, as intervenções sociais e os projetos sociais.
E aí, quando a gente passa para o nível estadual, a gente vai repetir a mesma coisa, que é a normatização. Então, eu tenho a Política Nacional da Assistência Social, eu tenho SUAS, aí eu vou ter dentro do Estado uma normatização, vou ter as regulamentações dessa política naquele Estado, considerando os aspectos daquele Estado, vou ter os programas que vão ser desenvolvidos com aqueles recursos. Então, quando a gente começa a falar em programa, a gente está começando a falar em operacionalização dos recursos para atender os princípios e fundamentos daquela legislação, daquele direito, daquela política, certo? Acho que fica claro para vocês. Bom, e aí quando a gente sai da operacionalização dessa parte, a gente vai para a viabilização junto aí aos outros entes. Então, os estados em geral têm projetos, a maioria, né, com os municípios, os repasses para os municípios, e também vai ter projetos diretos. Vai ter projeto financiando. Nesse momento eu estou participando de uma consultoria do Visão Alagoas 2030, um programa do Estado de Alagoas, que vai ter vários programas, várias ações, incluindo organizações, por exemplo, do terceiro setor dos municípios, direto, né, do programa estadual, direto com essas organizações. Então, existe também esse formato. E quando a gente chega no território, quando a gente chega no município, que é onde estão os problemas, todo mundo mora no Brasil. Mas quando a gente pensa, como é que eu vou resolver o meu problema, sei lá, de um benefício da minha rua, seja, né, nessa parte de habitação, seja na parte de energia, de água, seja o que for, é no município que a gente vai primeiro resolver. Então, os problemas, eles estão no local. E também os projetos, a maior parte dos projetos vai estar num nível local. E aqui, a legislação municipal ela vai corresponder à legislação estadual e federal. Então, você tem a política nacional, a estadual e a municipal tem que corresponder a esses princípios e diretrizes, mas já dizendo quais são os seus critérios, porque esses critérios vão se aplicar àquele município, àquele território, que vai ter já as suas características, as suas peculiaridades. A gente pode estar falando de um território que é altamente rural, a gente pode estar falando de um território que seja totalmente urbano, a gente pode estar falando de um território que tem a questão, por exemplo, de ter mar, que aí é uma outra lógica. Então, tudo isso vai impactar nas políticas públicas locais, né, e de como elas serão operacionalizadas. Aí daqui vai sair os programas que serão desenvolvidos com esses recursos, e daqui vai sair e desses programas, desses recursos, será definida a viabilização desses projetos sociais, que tanto são desenvolvidos pela própria gestão pública local, aí dentro dos equipamentos, dentro das secretarias, como também vai ser desenvolvido hoje nas chamadas parcerias, que era cofinanciamento há um tempo atrás, mas com marco regulatório, hoje nas chamadas parcerias com o terceiro setor também. Então, cada conselho de direitos vai ter um recurso para fazer repasse para essas organizações, e o modo dessas organizações acessarem os recursos é o projeto social. Então, e é a partir do projeto que ela também vai contar os resultados e vai fazer, pode passar, por favor, todo o processo que a gente precisa olhar como circular. Eu até pedi para o pessoal passar aí para vocês depois, tanto esse material quanto a gestão, a cartilha de governança, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Porque a ação, ela é sempre circular. Ela sempre parte do pressuposto de que existe uma fundamentação, os princípios, as diretrizes, e a partir disso a gente vai fazer um diagnóstico daquela situação, daquela temática política naquele local, e a partir disso a gente vai elaborar uma metodologia, a gente vai desenvolver um plano de ação, e a partir dessa operacionalização desse resultado é que a gente vai conseguir ver quais as mudanças ocorreram no cenário, o que é preciso ajustar, e de novo fazer uma nova leitura de cenário, entender o que precisa de ajustar na metodologia, e de novo planejar, e de novo ir para a ação. Então, essa é o que eu estou chamando aqui de ação social circular. Todas as imagens que estão aqui nesse material é do livro, depois eu vou mostrar para vocês.
Mas é para ficar bem claro que a gestão pública, o papel dela é de planejar, operacionalizar, financiar e avaliar. Então, vai ser sempre em ciclos. Né? O projeto dura 1 ano, dura 2 anos, por que ele não pode durar 10? Porque senão a gente não vai conseguir avaliar, ajustar e pode ser que você não esteja mais atendendo aquelas necessidades daquela população. Tá? Então, precisa ser dinâmico, precisa ter começo, meio e fim, para que a gente possa acompanhar as necessidades. E aí, gente, eu sei que a gente aqui não está falando dessa questão mais de uma visão mais conceitual, teórica, mas é preciso dizer que essa visão é sistêmica, porque dentro de uma visão mecanicista, o que acontece? Quando a gente consegue entender o problema e fazer a normativa, o diagnóstico, o projeto, o problema já mudou, já é outro. Então, a gente precisa começar a integrar os nossos processos de elaboração, de planejamento com avaliação, monitoramento, indicadores, para que isso possa ser constante, tá bom? E aí, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês do que é essa questão do diagnóstico e do que acontece quando a gente não usa essa ferramenta antes da gente iniciar um projeto social. Então, no próximo slide, eu estou já mostrando para vocês o que pode acontecer quando a gente elabora um projeto, um plano de ação, sem pensar nas reais necessidades de um grupo ou de um território. Então, o que vai poder acontecer é metodologia inadequada para o atendimento da população atendida, e muitas vezes o profissional fala: ah, mas tem um desinteresse, ah, mas as pessoas não querem participar, ah, mas não, falta todo mundo, falta muita gente, mas é porque aquele projeto não está atendendo a necessidade daquele grupo, daquela população. Ele muitas vezes está atendendo um protocolo que chegou ali, e aí a minha crítica também é mais do ponto de vista da gestão, de desenvolver um protocolo para acessar aquele recurso, independente se aquele protocolo cabe ou não para aquelas necessidades. E aí isso gera o quê? Desperdício de recursos, desperdício orçamentário. E aí a gente tem também muitos projetos abandonados pelo Brasil, porque não tiveram engajamento da comunidade. Se a gente pegar aqui mesmo na Bahia que a gente está, projetos do próprio Bahia Produtiva, logicamente que o Bahia Produtiva desenvolveu várias ações que fazem a diferença na vida das pessoas, mas também tem projetos abandonados, que desenvolveu uma cozinha para poder se fazer geleia artesanal, alguma coisa assim, e as pessoas não conseguem mexer naqueles equipamentos, e tá lá, empoeirando. Então, assim, quando a gente tem projetos que não conseguem partir das necessidades, das potencialidades e do que é necessário fazer para a implementação daquela ação, a gente não vai ter engajamento da comunidade. Você vai ter equipamento fechado. A gente tem equipamento fechado aqui no Centro Histórico, no Pelourinho, que foi investimento público do Estado e da União e que era para ser uma cozinha comunitária. Está fechada antes da pandemia, já estava fechada. Por quê? Por uma dificuldade de gestão. Então, a gente vai ter também um desperdício de recurso, tem um equipamento que poderia estar gerando renda, que poderia estar gerando segurança alimentar, que poderia estar gerando várias questões aí para a população e não está, certo? E aí a gente tem também a perda de recursos devido à falta de resultados. Como a gente não tem o processo, a gente não tem essa cultura de monitorar, essa cultura de avaliar, a gente não consegue pegar os problemas quando eles estão começando. Então, muitas vezes, a hora que chega o agente financiador, e eu posso falar isso para vocês, eu estou aqui há 12 anos na Bahia, e o primeiro projeto que eu vim trabalhar foi um financiado pelo Banco Mundial, que chegou no momento e cortou uma grande parte dos recursos, porque a gente não conseguia desenvolver a ação e mostrar resultado. Toda vez que demorava tanto para ir olhar o que estava acontecendo, fazia lá a licitação, contratava a empresa, deixava ela se batendo lá na comunidade, lá no território, demorava tanto para entender o problema que a hora que a gente entendia, o banco falava: não vou, mas vocês estão perdendo recurso, não dá para continuar esse financiamento. E aí se perdeu milhões de dólares, né? Porque o banco financia em dólares. Então, assim, de novo é desperdício de recursos, tá, gente? Por quê?
porque não faz nem a leitura das necessidades e nem o acompanhamento, nem o monitoramento e a avaliação, tá? E aí, para a gente poder fazer um alinhamento conceitual, no próximo slide eu estou mostrando para vocês o que significa a questão do diagnóstico, né? Então, assim, o diagnóstico vem da origem, pode passar, Yuri, vem do termo grego que quer dizer através, né? Então, assim, significa conhecer, saber. Então, a gente precisa conhecer para tomar decisão. Quando a gente, fazendo um paralelo com a questão da medicina, você não decide tomar um remédio sem saber exatamente o que está ali acontecendo, que você corre o risco de ter um problema muito maior. A mesma coisa vai acontecer, claro que não vai, né, ter fatalidades, não é esse o caso, mas a gente está fazendo a mesma coisa quando a gente está tomando decisão sem entender qual é a problemática. Então, na prática, o que é fazer um diagnóstico? É coletar dados, né? É ali ter um roteiro, fazer pesquisa documental, buscar os dados secundários, montar questionários, sistematizar o que a gente levantou, analisar, fazer ações de escuta, de entrevista, ou diagnóstico rápido participativo, acho que eu coloquei um pouco sobre isso aqui para vocês, e é a base para um projeto social que tenha uma metodologia que traga resultados, tá bom? Então, no próximo slide eu já coloquei para vocês a normativa operacional aí a norma operacional do SUAS, que já pede que haja elaboração de diagnóstico para os equipamentos de assistência social. Por quê? Porque vai funcionar como uma ferramenta que direciona os recursos e que vai definir as ações daquele território, daquela demanda, ok? Então, assim, a gente consegue perceber, a partir do diagnóstico, não só a questão das vulnerabilidades sociais, a questão da insegurança alimentar, do desemprego, da mulher, de todas essas, não só essas questões, a gente consegue também compreender quais são as potencialidades daquele território e os conflitos que estão sendo vivenciados ali. Porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver uma metodologia de trabalho porque a gente não conseguiu compreender qual é o nível de conflito entre os atores sociais e pode ser que seja, inclusive, que estão ali convivendo com aquele conflito, mas na hora de desenvolver a ação, aquilo vem de uma forma que a gente não consegue caminhar. Então, quando a gente faz dentro do diagnóstico a leitura dos atores sociais que estão ali naquele território, os segmentos e quais são os interesses ali do grupo, qual é o interesse da associação de moradores, qual é o interesse do dono do mercado que tem ali no território, qual é o interesse daquele empresário que tem uma área abandonada, que está abandonada ali, o que ele quer que aconteça ali. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, qual é o interesse político de gestão, qual é o interesse que está colocado ali, e de repente outras coisas, como o interesse de desenvolver uma área comercial, de algum empresário ou da própria gestão, de fazer algum tipo de empreendimento que já está previsto. Então, quais são os interesses que estão ali naquele território e como isso afeta as pessoas que estão morando ali, para que a gente possa também compreender quais os conflitos a gente precisa tratar. Então, a gente fez um mapa assim, de conflitos em uma ação de extensão universitária aqui, quando eu ainda estava coordenadora do curso na UFBA, e percebemos que haviam atores sociais, é um quilombola que está lutando para poder ter o seu título de terra, e a gente percebeu que tinham atores sociais que estavam ali para atrapalhar, exatamente para atrapalhar o processo. E aí, quando você tem essa percepção, quando os profissionais, a equipe começa a ter essa percepção, a gente começa a ter estratégia para tratar isso, para lidar com isso, e começa a instrumentalizar a população também. Isso muda totalmente o jogo, gente. Então, vamos passar, porque se eu começo a falar disso, eu não paro mais, e aí depois a professora Marcela puxa a minha orelha. E aí, gente, rapidamente, porque eu sei que a gente tem aqui ainda um processo de perguntas e respostas, eu quero só passar para vocês o como fazer um diagnóstico social.
E depois eu vou, inclusive, mandar, professora Marcela, um documento que eu gosto muito sobre elaboração de diagnósticos da Flasco. Então, no próximo slide, eu já trago isso para vocês. Acho que já colocou aí, né? Primeira coisa, né? Entender o que se busca superar. Então, a gente não precisa, gente, reinventar a roda, né? Já existem técnicas para a gente fazer tudo isso. Então, o que que a gente... eu acho que você passou, deixa eu ver aqui. Entendeu? Pode passar o próximo possível. Entenderam? Bom, por que fazer o diagnóstico? Para entender, né? A gente já falou isso. Eu acho que eu falei um pouco antes do slide, eu fui falando para vocês, né? Reconhecer os saberes locais, as atividades, as pluralidades, as riquezas, saber o que pode ser feito hoje, os interesses e a responsabilidade ali para as ações que a gente vai desenvolver. Então, é uma forma também da gente conseguir desenhar os arranjos possíveis. O que é possível do ponto de vista interfederativo, com um programa de todas as esferas de governo? Onde tem recurso para fazer o quê? Intersetorial, falando da questão da habitação, da educação, da saúde, da cultura, o que a gente pode articular dentro desse projeto? E interinstitucional, integrando as várias secretarias de uma gestão local, por exemplo, integrando com universidades, com movimentos sociais, fazendo um fórum aí, discutindo as ações. Então, o que a gente propõe com elaboração de diagnóstico é usar a técnica para romper com o tecnicismo, é reconhecer o fortalecimento social e local, porque no local é que tem a força, as pessoas estão convivendo no cotidiano, como motor para um desenvolvimento pleno das potencialidades dos sujeitos sociais que estão aí envolvidos. Então, o que a gente está falando é de desenvolvimento humano voltado para o desenvolvimento social. E a gente precisa compreender que o desenvolvimento social, ele é para... Quando a gente fala em desenvolvimento social, a gente está falando do Brasil, a gente está falando da sociedade como um todo. Mas ele é feito por sujeitos, então a gente está falando de desenvolvimento humano. Se a gente não atuar nessa frente, a gente não vai conseguir ter resultado no desenvolvimento social, beleza? E aí, gente, como fazer o diagnóstico social? É o próximo slide. Não reinventar a roda, que é o seguinte, a gente já tem muitos estudos, nós estamos aqui com o público a maior parte de universidade. Se a gente entrar na biblioteca digital das universidades, só de TCC, de monografias, de teses, de dissertação, a gente vai encontrar estudo de tudo que é assunto, que é tema. Então, tem muitas chances dessa questão que você está aí trabalhando. Estou trabalhando com a questão do idoso no município e tal. Tem muitas chances, se tiver uma universidade no município, uma faculdade no entorno, desse assunto ter sido estudado por alguém, de alguém ter ido lá, organizado toda a fundamentação normativa, ter buscado dados, ter buscado aí informações sobre esse tema. Então, é preciso e precioso realizar uma pesquisa documental até antes de realizar uma pesquisa com as pessoas que são chaves. Então, quem são essas pessoas, esses atores sociais que a gente considera como chave? São as pessoas mais idosas que moram naquele território, as lideranças comunitárias, as pessoas que estão há muito tempo trabalhando em um equipamento, que entende a dinâmica daquele território, daquela comunidade. Então, são pessoas que vão trazer informação para a gente. E fazer uma coisa que eu estou chamando aqui de capitalizar o trabalho até aqui, que foi, eu até brinquei com a professora Marcela, foi o que ela fez quando ela começou esse trabalho, que ela já pegou o que já estava sendo desenvolvido e ajustou e continuou. Então, a gente quebrar esse paradigma de que tudo que foi feito antes de eu chegar aqui não presta, de que todos os trabalhos que foram elaborados, todas as ações que foram desenvolvidas, não surtiram efeito porque elas não prestavam. Até porque, gente, para a gente conhecer uma ação, a gente vai precisar saber por que ela foi feita. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui mais para frente. Então, como que a gente faz? A gente faz com dados secundários, buscando as informações qualitativas, os aspectos culturais e as expectativas também das pessoas que a gente vai conversar, e os dados, os documentos que a gente levantou,
e os dados primários, que não necessariamente é a aplicação de cadastro. Além dessas entrevistas que a gente pode fazer numa visita de campo, a gente pode fazer oficina, uma reunião, uma roda de conversa, aplicar essa técnica do diagnóstico rápido participativo. Eu tenho uma experiência ótima sobre isso, professor Marcela, mas eu não vou contar, não, já estou com 35 minutos aqui. Mas eu vou colocar o material para vocês entenderem a ferramenta. Ou amostragem, né, que é uma pesquisa num pequeno universo, mas é possível fazer sim de uma forma rápida. E esse diagnóstico rápido participativo a gente fez também na forma extensionista, numa comunidade, e depois, passado alguns meses, foi aplicado o cadastro 1 a 1. A diferença das porcentagens das respostas foi muito pequena. Foi muito pequena. A gente percebeu que realmente tem um grande valor. Pode passar, Yuri. E aí, no próximo slide, tem um roteiro básico, e aí pensando, né, num diagnóstico que a gente possa fazer sócio-territorial e, por exemplo, uma política da assistência, eu coloquei algumas fotos aqui de um processo de diagnóstico que a gente terminou recentemente, estou coordenando lá no município de Irecê. Então, a gente vai ter os antecedentes históricos, os marcos regulatórios, nesse caso, gente, se for fazer de uma política, vai fazer de uma política. No nosso caso, a gente fez de várias, é um plano estratégico, então aí tem várias políticas e programas. Então, característica do programa, da intervenção, qual serviço que se vincula a esse programa, caracterização do território, as condições da população, a leitura dos atores sociais e mais algumas questões que já estão no próximo, e aí já falando do ponto de vista da assistência social, quais são, o que responde esse diagnóstico, né? O que essa ferramenta precisa responder? Pode passar, Yuri. Quais são os riscos e as vulnerabilidades nos territórios? Quais são as necessidades de proteção social? Quais são as demandas para os serviços socioassistencial? Quais as potencialidades desse território? Aí fala a localização, como é o espaço físico, como é a equipe técnica existente, quantas pessoas, qual o perfil, área de abrangência, quais os serviços estão na área de abrangência, tanto da proteção básica quanto especial e nas proximidades, quais são os benefícios, quais são os programas, quais são os projetos sociais que estão sendo desenvolvidos e que projetos sociais precisam ser implementados, podem estar lá no planejamento e ainda não tiveram início. Quais são os agentes sociais que atuam, e aí fazendo essa leitura dos interesses e dos conflitos, que redes e articulações podem ser formadas para melhorar a qualidade de atendimento à população. Então, isso, se a gente consegue trazer um documento com esse olhar, entendendo esse cenário, decifrando o que está acontecendo ali, do ponto de vista daquele território, a gente vai conseguir construir um projeto social. Ok? Então, no próximo slide eu já começo a mostrar para vocês o que tem um projeto social. Então, vou tomar uma água enquanto ele muda aqui. Aí, gente, eu coloquei para vocês, pode mudar, Yuri, eu coloquei para vocês os passos do projeto social e depois vocês podem, na última lâmina desse material que vocês vão receber, tem lá as informações do meu livro. Todo o material que eu estou usando aqui, vocês vão encontrar no meu livro. Pode mudar, Yuri, por favor. Então, na construção do projeto social, a gente vai começar sempre com a identificação, né? O que tá aí buscando, quem é a organização, qual é o local. Eu não sei, gente, eu caí, eu não estou mais... Deixa eu olhar aqui meu WhatsApp. Yuri, pode mudar a tela? Bom, então a gente sempre vai começar por essa caracterização de quem, né? Identificação. E depois a gente vem
para o quê? Que ação será realizada? Essa ação, ela já vem dessa leitura que a gente fez, desse contexto socioambiental, cultural, econômico, que está afetando esse território. E a partir dessa leitura que a gente fez do contexto, é que a gente também vai fundamentar a justificativa. É aí que a gente vai colocar quais são os problemas que o projeto pretende resolver, quais são as oportunidades e potencialidades, por que esse projeto é importante para o alcance desse objetivo que está sendo colocado, qual a importância desse projeto nesse contexto apresentado, que inovação ou diferencial esse projeto apresenta. Aí vamos continuar, pode passar, que eu estou colocando Para quê, né? Então, vamos entrar nos objetivos. E o objetivo geral, gente, é um guia para a solução daquela questão dentro da temática, né? Então, qual a mudança na realidade macro esse projeto que está aqui no micro vai contribuir? Lembra, eu falei do desemprego. Então, se eu tenho um problema no município, quer dizer, nós temos esse problema no Brasil todo, né? Agora, se eu tenho uma leitura desse problema de desemprego no município e entendo um pouco qual que é a vocação econômica do município, qual é o desenvolvimento econômico do município, onde estão as oportunidades, eu estou fazendo essa leitura, a hora que eu propor a ação de geração de renda, eu vou colocar como objetivo geral contribuir para a diminuição do desemprego no município. Mesmo que eu esteja fazendo esse projeto com um grupo dentro de um equipamento de um território. Por quê? Porque é no micro que a gente impacta o macro. É no micro que as políticas são desenvolvidas. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido cada um vai entender o seu potencial de agente de transformação social e vai começar a agir no micro, porque é na nossa escala de atuação que as coisas mudam. Não existe uma mudança de cima para baixo. Tanto não existe que a nossa Constituição é de 88 e se ela fosse realmente aplicada, a gente viveria em um outro mundo, a gente estaria, sei lá, num paraíso. Mas ela não consegue ser operacionalizada, porque ela depende de pessoas. E as pessoas estão no nível é o sujeito social, somos nós. É quem está à frente operacionalizando, ok? Então, o objetivo do projeto ali, dentro desse setor, dentro desse território, ele vai estar articulado àquela temática que é a temática mais ampla. Se é um projeto, por exemplo, com o idoso, vai estar articulado ao direito do idoso. E aí, tratando da questão do Estatuto do Idoso, mas vai ter um impacto naquele território. Tá? E aí a gente vai para os objetivos específicos, quais as mudanças, os resultados que o projeto pretende alcançar. E aí, bem específico mesmo. Pode voltar, por favor. E depois a metodologia. Então, como que eu vou organizar essa ação? Quais as ferramentas que eu vou utilizar? Quais são os instrumentais? Qual o passo? O que vem primeiro? Qual é a ação que vem depois? Como que eu tenho a devolutiva? Como que eu sei que eu vou monitorar se isso realmente está dando certo, né? Então, assim, qual a metodologia que a gente vai utilizar para executar? E aí, junto com os indicadores, logo em seguida, que são os parâmetros para detalhar em que medida a gente está alcançando os objetivos desse projeto. Se eu tenho o objetivo de diminuir o desemprego no município e eu tenho um indicador, quantas pessoas foram inseridas no mercado de trabalho por mês, então eu estou medindo isso. Agora, claro, a gente tem muitas questões de projetos que são mais subjetivos, mas também tem como medir. Existem vários tipos de indicadores, tá bom? E aí depois, essa questão do cronograma, essa sequência cronológica. Como eu expliquei para vocês, os projetos, eles precisam ter começo, meio e fim. O nosso projeto de vida tem começo, meio e fim. Vocês entraram na universidade para fazer um curso de serviço social, tem que ter começo, meio e fim. Vocês não querem ficar 25 anos fazendo universidade de serviço social. Pode até querer, porque a professora Marcela é ótima, tá? Eu também adoro as aulas dela. Mas você não quer ficar aqui 25 anos fazendo curso de serviço social. Você quer partir para o próximo ciclo, que é desenvolver as ações como profissional da área social. A mesma lógica se aplica na ação social, a gente precisa partir para o próximo ciclo. Se a gente conseguiu desenvolver essa ação aqui em 2 anos, e a gente analisou, avaliou, qual que é o próximo passo? Para que a gente possa avançar, né, professora Marcela? Ela não gosta dessa palavra, mas não tem muito outra não, a gente precisa achar aí qual é essa outra para esse desenvolvimento social que a gente está buscando, ok?
E aí a questão do orçamento, que vai ser na técnica, né, a composição das despesas que a gente vai ter, que se vai ter com essa ação, né, e da onde vem os recursos, entendendo que o orçamento ele precisa ser adequado aos objetivos. E isso é uma coisa muito nossa do profissional da área social, que é enfiar tudo no orçamento, né? Vai picotando, e aí a gente faz uma coxa de retalho querendo resolver o problema do mundo e não consegue sair do lugar. Então a gente precisa realmente ter indicador e dar um passo de cada vez. E cada temática, né, ter as suas ações e se articulando, começar a trabalhar em rede, porque é isso que vai fortalecendo a gente e vai fazendo com que as ações ganhem força. Beleza? Pode passar, Yuri, por favor. Então, essa, gente, que eu falei para vocês até agora, foi a construção de um projeto social. Então, vamos aqui retomando. A gente passou pela questão conceitual, que é um projeto, o antes do projeto, que é fazer uma leitura do cenário, decifrar esse cenário que a gente vai trabalhar, e depois como que a gente vai trabalhar para superar aquele problema, aquela questão que a gente colocou ali no nosso projeto. E aí, como vocês estão trabalhando também nessa dinâmica da avaliação de programa, de projeto social, eu trouxe aqui os principais componentes para indicadores. Eu não fiz uma aula de indicadores, porque se eu fosse fazer uma aula só de indicadores, a gente teria 2 horas só disso, porque existem vários tipos de indicadores. Mas eu trouxe algumas questões aqui que eu acredito que sejam centrais para vocês começarem a criar os indicadores de vocês. Então, primeira coisa, qual é o objetivo dessa ação que vocês estão avaliando, do programa, do projeto, daquela ação? Depois, como se dá a organização institucional? Aí nós estamos falando de arranjos. É um programa local com recurso estadual, federal? É um programa local com recurso próprio? É um programa que tem um financiamento de multilateral, de alguma outra organização? Como que é o arranjo para esse programa acontecer? E como que esse arranjo está funcionando? Porque ele precisa funcionar, não é só existir o arranjo lá no papel. É um fórum interinstitucional, que está tudo bonitinho lá, mas nunca teve uma reunião. Então, você vai ter um indicador para falar que ele não está funcionando, beleza? E aí, como que é a participação e o controle social? Quais são os mecanismos que essa ação, que esse projeto está sendo avaliado? É uma avaliação do próprio coletivo em si, por exemplo, dentro de um equipamento, dentro de um CRAS e um projeto voltado a um grupo específico, esse grupo tem momentos de avaliação, dentro das atividades, ele responde uma enquete. Hoje, com o uso do digital, a gente está usando muito isso, né? Bota uma enquete, vai fazendo ali, e as pessoas vão respondendo e depois a gente sistematiza. Então, é um controle social, é feito como no conselho, dentro ali do equipamento, existe uma caixinha para sugestões, para avaliação, para reclamação. Que indicador, esse indicador que vocês precisam colocar? Como é a participação das pessoas que estão sendo diretamente beneficiadas ou afetadas por essa ação, tá? E aí, quais são os instrumentos de gestão? Qual é a infraestrutura que está sendo usada? E qual é a infraestrutura adequada e qual é a infraestrutura que está sendo utilizada? Como que é o sistema de gestão? Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para a gestão? Então, cada uma dessas questões, desses componentes, vocês podem trazer como indicador. Então, qual a cobertura desse serviço? Como é a qualidade desse serviço? A efetividade vocês só vão conseguir saber se vocês tiverem acesso aos desdobramentos, às avaliações. O que aconteceu no depois, porque efetividade é quando a coisa acontece. Então, quais são os recursos humanos envolvidos, qual o perfil desses recursos humanos, se ele está adequado para aquele projeto, para aquela ação, como que está esse vínculo, inclusive de remuneração, não tanto no poder público, mas quando tem parceria com o terceiro setor, a gente precisa olhar isso, ver se não está tendo trabalho precarizado aí, tá? Então, como está sendo esses vínculos, essas remunerações, como que é o programa de treinamento e capacitação para que as pessoas que estão desenvolvendo essa ação, elas possam ter excelência nesse serviço, nessa ação
que está sendo trabalhada. E outra questão para se avaliar, como que está sendo aplicados os recursos orçamentários. Vocês vão lá no PPA, a prefeitura, a gente tem um negocinho chamado PPA. A gente está aqui com o professor que também é legislador, e ele sabe disso, que ele a cada 4 anos é aprovado, a cada 3, eu acho, se eu não me engano. Mas tem um PPA, existe um orçamento, existe diretrizes para aplicação do recurso, tem todos os programas da assistência social lá dentro. Então, você vai buscar lá no PPA, aí você pega lá, pega o valor que está lá, aí você vai no conselho, pede o relatório de gestão do conselho daquela, se for da assistência, da política de assistência. Isso são documentos públicos, ninguém pode te negar. Pode enrolar, pedir para você mandar ofício, voltar daqui 30 dias, mas eles têm que entregar. Qualquer coisa você vai na defensoria, na ouvidoria, procura outro meio, mas tem que entregar. Cadê o relatório de gestão? Cadê o relatório do uso dos recursos do conselho? E aí você vai conseguir entender como esse orçamento está sendo aplicado, quais são as organizações do terceiro setor que está tendo acesso a esse recurso, quais são os projetos que foram aprovados com esse recurso. Aí vocês vão começar a entender como funciona a operacionalização das políticas públicas no nosso país, seguindo o caminho do recurso. Então, a gente precisa fazer esse caminho para a gente poder ter essa visão, tanto dessa prática que está sendo realizada, porque muitas vezes a gente só olha com esse olhar da crítica do tá mal feito, faltou isso, faltou aquilo, mas a gente não sabe os outros fatores, como está influenciando exatamente para aquilo estar acontecendo, tá bom? Pode passar, Yuri. Tô vendo que já tá cheio de pergunta aqui. Indicadores. Então, os indicadores, gente, eu coloquei acho que só essa lâmina aqui. São parâmetros que vocês vão usar para detalhar em que medida os objetivos do projeto estão sendo alcançados. Aí vocês vão trabalhar ou com quantitativos, por exemplo, se a ação previa integrar 50 pessoas por mês. Vocês vão lá medir se isso está acontecendo, né? Percentuais, volume de recurso, ou qualitativo. E quando a gente pensa no qualitativo, que tem muito a ver com uma parte do nosso trabalho, porque os resultados são bastante subjetivos, na verdade são subjetivos, mas não quer dizer que não são medidos, tá? Por quê? A gente capta intensidades, a gente vai criar as variáveis para entender essas dimensões. Então, se eu tenho um projeto para trabalhar a questão, por exemplo, de comunicação social, de um posicionamento com lideranças comunitárias, eu vou criar um parâmetro, uma variável, para medir em que sentido esse projeto está tendo resultado com essas lideranças. Então, na hora que a liderança, para uma liderança que já gostava de falar e conseguiu desenvolver aquela habilidade, vai ser uma intensidade. Para outro que se sentia super inseguro e não conseguia abrir a boca, a gente percebe muito isso quando a gente tem coletivos que tem poucos homens, geralmente quando eu trabalho em comunidade, a maioria são mulheres, mas mesmo tendo poucos homens, os homens falam o tempo inteiro, as mulheres ficam mais assim, né, dependendo das temáticas que estão sendo trabalhadas. Então, quando você vem e trabalha esses posicionamentos, você vai percebendo que são intensidades diferentes para as pessoas. Mas aí a gente vai criando variáveis a partir da nossa leitura inicial das necessidades que estavam colocadas ali. Eu trouxe uma coisa bem subjetiva para a gente entender um pouquinho disso. Por quê? Porque tem a ver com valor, tem a ver com comportamento, com ética, com articulação, com liderança, com autoestima, tá bom? Pode passar, Yuri. Então, por que monitorar e avaliar? O monitoramento vai permitir que a gente consiga entender, até antes do problema explodir, e fazer ajustes. Então, a gente vai conseguindo prever os desvios, pequenos desvios, que depois se transforma numa coisa que a gente perde um projeto, perde toda uma ação ali, porque não conseguiu ver aquilo antes. Aumenta o controle sobre as atividades, e quando a gente fala de controle, eu não estou falando da sociedade de controle de Deleuze, não, eu estou falando da gente entender que os recursos públicos estão sendo aplicados naquilo que foi proposto e está alcançando resultados junto com a população que precisa alcançar, ok? Gera confiança na organização, então a gente está falando de governança, de transparência, isso potencializa arranjos e parcerias, tanto para um gestor municipal
conseguir uma parceria, por exemplo, com financiamento de organizações multilaterais, como fazer os arranjos entre intermunicípios, que tem os consórcios, quanto buscar recursos com outros entes. Né? Então, tudo isso, quando você tem uma leitura, quando você tem uma avaliação, você consegue mostrar isso de forma transparente, e a gente já está falando de governança de novo, a gente está mostrando que tem uma qualidade naquele serviço. Né? E que não é uma qualidade que um gestor está falando por falar. Não é uma qualidade narrativa, é uma qualidade que foi avaliada, que quem está participando avaliou, que os técnicos envolvidos avaliaram, que outras pessoas, às vezes, de fora avaliaram. Então, quando tem projeto, para vocês terem uma ideia, projetos do Banco Mundial, projetos financiados com recursos do Banco Mundial, existe uma avaliação externa. Então, de vez em quando eu atuo como um tipo de auditoria, que você vai lá para ver se realmente aqueles recursos foram aplicados e qual o efeito e qual o impacto que teve naquela comunidade. Porque existe uma prestação de contas daquele empreendimento ou daquela gestão para o Banco Mundial, não só de contas de como gastou, mas do resultado em si daquelas ações. Tá? Então, isso é cada vez mais frequente, cada vez vai acontecer mais, inclusive é um campo enorme de trabalho para nós do social, porque a responsabilidade social demanda esse tipo de... a gente não chama nem de auditoria, não tem ainda uma palavra em português, chama de due diligence, que é a própria organização, às vezes, te contrata para você ver se está tudo certo, porque senão ela não vai conseguir financiamentos aí para as coisas que eles estão buscando, tá? Então, assim, na área social tem uma demanda aí na responsabilidade social. E também vai permitindo que a gente valorize as pessoas, né, os sujeitos sociais, os recursos humanos que estão trabalhando. Por quê? Se eu estou avaliando e eu estou vendo que tem questões que precisam ser ajustadas, que de repente esse profissional precisa de um treinamento, de uma capacitação, precisa de um processo de aprendizagem para conseguir administrar essas ferramentas, essas ações, a gente também vai colocando isso no processo dos recursos necessários para a melhoria daquela ação, tá bom? E gera, gente, a base para o aprimoramento e crescimento da organização. Eu coloquei da organização pensando aqui mais numa organização de terceiro setor, por exemplo, mas também falando da questão dos ganhos do político mesmo. Porque não há mal nenhum em um bom gestor mostrar quem é um bom gestor. Há muito mal, no meu ponto de vista, de um péssimo gestor fazer uma narrativa e mostrar um monte de panfleto que ele é um ótimo gestor porque ele tem uma boa agência de comunicação social. Mas um bom gestor conseguir mostrar que é um bom gestor, isso é ótimo, porque a gente vai poder começar a escolher melhor, a ver exatamente o que a gente quer como gestor das nossas cidades, tá bom? Pode passar, Yuri. Eu acho que... Bom, aqui eu deixo uma reflexão para vocês, né? Superar a pobreza não é uma tarefa de caridade, é um ato de justiça. Eu gosto muito dessa fala do Nelson Mandela, e que como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural, é feito pelo homem e pode ser superado, erradicado pelas ações de seres humanos. E para vocês, eu acredito que deve ter um monte de jovenzinho aqui, às vezes cai em uma geração para ser grande. E eu tenho certeza que vocês já são essa grande geração. Então, deixem a grandeza de vocês florescer para que vocês possam ter uma ação transformadora e consciente no desenvolvimento social. Essa é a mensagem que eu quero trocar com vocês. E eu vou responder as perguntas agora. Se você quiser mostrar só a última lâmina, Yuri, só para o pessoal ver que eu estou deixando as referências. Estou deixando para vocês o meu site, as minhas redes, o link do meu livro, o link dos nossos cursos para vocês conhecerem. Está tudo no material que vai ser compartilhado com vocês. Também enviei aqui a cartilha sobre governança e daqui a pouco eu vou passar também a cartilha sobre diagnóstico, elaboração de diagnósticos, beleza? Agora eu vou responder as perguntas. Cadê o professor Danilo? Oi, Pro, tô aqui. Tava com um problema de conexão aqui, mas eu tô conseguindo acompanhar aqui. Foram várias intervenções aqui no nosso chat.
Se Yuri puder projetar aí, Yuri, os comentários mais antigos, né, que foram vários. Como eu tive uma queda de internet, eu só consegui acompanhar os mais recentes, mas eu vi que tinham mais comentários aí. E aí, se o Yuri puder projetar aí os primeiros comentários para a gente aí conduzindo esse debate. Pro, muito obrigado, viu, pelas intervenções. Com certeza que nossos alunos, alunas, público em geral, né, tem pessoas de diversas cidades aqui nos acompanhando, do Brasil todo, na verdade, né, eu vi gente de São Paulo aqui comentando, o pessoal aqui da Bahia, de outros estados também que estão aí nos acompanhando. E aí, Cristiane colocou um comentário aqui, né, que é muito interessante, Cristiane Cantalino. O diagnóstico social fará o controle social do público atendido, conhecendo melhor este público, não é isso? Até para dar prosseguimento nas ações. Cristiane, o diagnóstico, ele não tem exatamente a função do controle social em si, mas a partir do momento em que a gente coloca uma entrevista e que a gente coloca uma ida a campo para poder entender melhor e que a gente faz esse diálogo, a gente já abre essa oportunidade deles já entenderem. Eu gosto muito, todos os projetos que eu trabalho, eu gosto muito de fazer esse processo, que é já dizer para eles, olha, está acontecendo a elaboração de um projeto, e já ir ouvindo as opiniões deles, mesmo que depois a gente vai ouvir antes de fechar o projeto. Então, ele já abre essa perspectiva. Então, hoje, dentro das normativas que a gente tem, não é assim, com essa função desse controle social, é com a função de decifrar as necessidades reais para que a gente possa ter aplicação de recursos em projetos, em ações que realmente resolvam os problemas da população. Mas, com certeza, ele traz, sim, essa missão também aí do controle, de uma forma indireta, mas traz o controle e ajuda bastante no desenvolvimento das ações. Muito obrigado, professora. Yuri, com o próximo comentário aí, por favor. A galera interagiu bastante aí ao longo da live, né? Foram várias questões que foram surgindo e o pessoal ficou participando bastante aí. Cristiane, mais uma vez, né? Ela pergunta: um mapeamento das redes assistenciais facilita para o diagnóstico, para chegar na pesquisa? Sim, sim. A primeira coisa que você faz, como a gente está falando de diagnóstico socioterritorial, então você tem que delimitar o território. A partir do momento que a gente delimita o território, a gente vai buscar quais são os equipamentos que estão ali, e a partir do primeiro contato com um dos equipamentos, a gente já começa a entender, a perguntar as redes, o que está funcionando, se tem fóruns, como é que isso está, e aí a gente já vai trazendo isso para a nossa leitura também. Muito bacana. Yuri, pode colocar o próximo comentário, por favor. A professora Marcela aí está aparecendo também, junto com a gente. Está de volta. Ah, que bom, professora Marcela. Uma outra pergunta aqui de Mel Portela, né? Ela pergunta: eu gostaria de saber como ficam esses projetos sem diagnóstico. Mel, esses projetos ficam como a gente está observando, são bilhões, no Brasil se investe por volta, estou falando só de investimento social, sem contar assistência social. A gente tem um investimento social aí na faixa de 5 bilhões para projetos sociais. E, infelizmente, boa parte é perdido para o cumprimento de protocolos, de agendas, e que não faz diferença nenhuma na vida da população. Sabe aquela coisa de que você ouve a pessoa falando, eu preciso ir lá no projeto, senão meu filho vai ter que sair do não sei o quê. Eu preciso ir lá no projeto, senão não recebo não sei o que lá no fim. É tipo, ele não quer ir lá, não tem nada. Ele só está indo porque ele tem uma obrigação de ir lá para receber alguma coisa. Então, aquilo não está acrescentando em nada e desenvolvendo ele em nada. É assim, é isso que a gente está vivendo hoje. E é nesse momento que a gente tem essa oportunidade, nesse momento disruptivo que a gente está atravessando, que a gente tem a oportunidade de olhar para isso e começar a ter um outro posicionamento. O Danilo, deixa eu me meter aí. Danilo que é o chefe, mas eu deixo me meter aí rapidinho. Porque até para responder essa questão me é muito cara. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Elisa,
sobre a questão da gente, assim, pragmaticamente, executar o que está prescrito na política, sem fazer essa leitura que você apresentou para a gente. Eu acho que para a gente, que é assistente social, a gente corre um risco danado fazendo isso. Né? E como os vínculos de trabalho estão sempre muito precarizados, a precarização não é de agora pode estar piorando, mas a precarização não é de agora. E às vezes os alunos falam, não, mas é porque a gente não tem autonomia, aquelas coisas que a gente já está acostumado a resolver na sala de aula. Mas eu queria que você falasse, porque os alunos estão enfrentando muito isso, tanto em projetos que podem ou não estar vinculados a políticas sociais, quanto as próprias políticas sociais em suas ações, esvaziado de diagnóstico. Então, como é que a gente avalia? Pois é, Entende? então, entendo. A gente tem, eu vou tentar fazer isso assim de uma forma bem clara. A gente tem um processo de desenvolvimento das nossas próprias políticas que ele veio nessa visão mecanicista, professora Marcela. Então, o que acontece? Quando a gente chega no ponto de falar, eu lembro quando se aprovou o SUAS, eu chorei de felicidade. Sabe? Eu falava, gente, tá resolvido. Eu estava na faculdade ainda, eu falava, tá resolvido. Aquilo na minha cabeça estava resolvido. Mas a gente não acompanha esse ponto de vista, essa visão mecanicista, ela não acompanha a dinâmica da vida, da economia, dos processos, da própria evolução da sociedade, das tecnologias e de tudo que vem acontecendo. Então, quando a gente chega a criar um protocolo todo bonitinho, a Caixa Econômica criou o primeiro protocolo de trabalho social para habitação em 82, eu acho, 90, não lembro. Mas já existia política de habitação e trabalho de habitação desde a década de 70. Já estava tudo andando daquele jeito, que acho melhor ir por aqui, melhor por ali, em tal lugar é assim. E a gente tem muito essa lógica de que em tal lugar fizeram assim, vamos replicar e colocar aqui. E isso é cabeça de prefeito também, viu, Danilo, que é legislador. Eu conheço muito prefeito que viu, às vezes até equipamento, viu um equipamento assim, em tal lugar, vou fazer um igualzinho aqui. Não para pensar se cabe naquele território, se é que aquela população precisa realmente daquilo, como que isso vai se dar. Então, a gente acaba recebendo realmente um protocolo pronto. Então, eu costumo dizer o seguinte, professora Marcela, o protocolo, ele sempre vai ser rígido. Você tem que ter objetivo, você tem que ter metodologia, você tem que ter indicador. O protocolo, ele é rígido. Mas não há, eu já li quase todas as normativas que eu conheço aqui desses 25 anos, eu nunca li em nenhum lugar dizendo que é proibido a gente inovar e desenvolver ações dentro desse protocolo que realmente atendam às necessidades daquela demanda. O que eu vejo é um grande desinteresse, a gente está passando por um processo meio que uma sociedade meio zumbi, desculpa usar essa palavra, é um grande desinteresse pelo desenvolvimento do outro, é uma narrativa fixa, mas com uma ação. Toda vez que vai para ação, não, porque. Não vou fazer porque o gestor é isso, não vou fazer porque não sei quem é. Uma narrativa magra, bem magrinha. Bem magrinha. Meu chefe. Aí a pessoa não percebe que ela está prejudicando. Eu já vi gente falar que fez isso ou fez aquilo, porque o chefe é não sei o quê. Só que ela não está prejudicando o chefe dela, ele continua lá recebendo o salário dele de gestor. Ela está prejudicando a população. Então, assim, não há nenhum impedimento nas normativas de que a gente faça um belo trabalho. Eu gosto de contar uma história que uma vez eu cheguei para trabalhar, foi aqui na Bahia mesmo, no lugar, e fala para mim, não, você veio fazer o social do projeto, você vai ensinar a mulherada a enrolar um brigadeiro? Aí eu fiquei, na hora eu dei uma, né, fiquei assim meio estática, depois eu parei e falei assim, eu sei ensinar política enrolando brigadeiro como ninguém, para mim não tem problema nenhum, a proposta é para enrolar brigadeiro com a mulherada, pode mandar comprar os leite condensado que eu vou lá enrolar brigadeiro com elas e vou ensinar política para elas enrolando brigadeiro. É disso que a Yamamoto estava falando quando ela falava da criatividade, da gente romper, da gente sair dessa mesmice, entendeu? Da gente fazer o que a gente tem que fazer. E até mesmo nessa questão que a gente fica da precarização. Eu entendo tudo isso, mas a gente também tem responsabilidade nisso, professora Marcela. A gente também tem né, os nossos quês aí que precisam ser colocados em pauta.
sabe? Para que a gente possa entender o nosso valor, nos valorizar. E aí tem muitas questões envolvidas, até porque, como a gente trabalha com muita vulnerabilidade, eu entendi muito isso através do método de observação da Elisa Mara, que eu tinha um certo momento que eu falava, mas como que eu posso querer ter uma qualidade de vida melhor, vendo essas pessoas todas... Não, é para todo mundo ter uma qualidade de vida melhor. Eu não posso deixar de querer ter uma qualidade de vida melhor porque o outro não tem. Eu preciso querer ter e ajudar o outro a ter também. Esse que é o processo. E contribuir, fazer minha parte, entende? E isso aí é o projeto ético-político, né, Elisa Mara? Isso é fazer o projeto ético-político. Pronto, já acabei a participação do Danilo, vou ficar calada agora, porque quando dá comichão, preciso falar. Mas pode tocar o barco. Não, mas é isso, é ação, entendeu? Sem ação é tudo poeira, é desnecessário. É perda de tempo e de energia. Por isso que eu falo, eu tenho buscado muito colocar meu foco nas coisas que realmente geram transformação, nas coisas que realmente é construtiva, porque até isso que até vou aproveitar e tocar no assunto, Marcela, eu sei que a gente não tem muito tempo, que muitas vezes a gente critica os nossos colegas, a gente chega no lugar, às vezes no equipamento, já criticando que é mal feito, que é isso, que é aquilo, mas você não foi lá pesquisar para ver como que chegou naquele lugar. Às vezes a pessoa está dando o melhor que ela pode, está fazendo tudo que ela pode, tá indo. Eu já tive prefeitura que eu trabalhei, que eu ia de domingo, que eu ficava todo dia até 9 horas da noite, e pedrada. Por quê? Porque ainda não tem o checklist, né, de tudo maravilhoso como está na Constituição. Mas é claro, se você não fizer a sua parte, só eu ficar fazendo a minha, não vai ter nunca. Existe uma inocência, Elisa Mara. Desculpa de novo, viu, mediador? Existe uma inocência em pensar que porque está na lei, está no mundo. Eu fiz isso é de uma inocência. Eu chorei achando que a lei era o... Não, eu me libertei disso rapidamente. Já vi que não é. E um aspecto interessante, observando essa dimensão que você trouxe, né, das condições objetivas que os colegas têm, que, como diria meu falecido pai, explica, mas não justifica, mas explica a condição que ele está operando, né? É quando os colegas são demitidos ou são afastados, os colegas levam todo o registro da trajetória, né? Às vezes não são os colegas, mas muitos colegas já falaram para mim que já fizeram isso, por conta da vileza, da má-fé com que foram demitidos, né? Mas os chefes, quem assume prefeituras, que é da oposição, passa por isso. Quem perde com isso, gente, é o povo. Então, a gente precisa entender que os projetos, os programas e as políticas têm uma centralidade. A centralidade é o povo. Todo o resto é instrumento. É secundário. É secundário. É meio. Mas o povo precisa ser preservado. Então, quando a gente... Eu estou falando isso porque os meninos e as meninas agora da disciplina estão nessa batalha, né? Cadê os dados? Tá no site, não está no site? Tá no conselho. Eu falo, gente, tem relatório de gestão. O relatório de gestão, isso tem que aparecer lá. O relatório de gestão tem que ser aprovado pelo conselho, né? Não, mas não tem. Então, assim, a gente precisa saber o que fazer nesses momentos. Articular e atrás. E quem é prejudicado com isso é o povo. É a população. É ela que a gente fica dizendo que está lá, que é sujeito das mais diversas manifestações da questão social, falando em bom baianês, que tem gente aqui que é de fora, mas depois eu explico o baianês. Quem chimba, né, assim que a gente fala em Salvador, quem chimba é o povo. E aí a gente passa uma mensagem para o povo que aquele aparelho, que aquele profissional e nada valem. É a mesma coisa. Aí ele vai pedir ao prefeito, vai pedir à secretária, vai pedir ao vereador, né, vereador? Bate lá, porque acha que pedindo a essas instâncias vai ter uma atenção melhor do que aquela do profissional, do serviço, do aparelho, que está lá única e exclusivamente para servi-lo. Então, como a gente está fazendo essa atividade hoje por dentro da atividade FIAPS, e a semana passada eu escutei os alunos, né? Essa coisa de onde está o dado. Como é que a gente vai avaliar se a gente não viu o projeto?
Cadê o PPA desse negócio? Cadê a LOA? Cadê o LDO? Não tem. Ninguém sabe onde tem, como é que está Tem, executando? vai na Câmara Municipal que tem, o vereador está aqui. Eu sou dessas, gente. Eu vou e falo, não vou sair daqui enquanto você não me der, porque tem, eu quero. Você acredita, e depois você fale disso com maior propriedade do que eu, que alguns alunos viram documentos com o nome de outras cidades Sim, naquela cidade? sim. Beleza? Porque sabe o que Pronto. acontece? Bom, primeiro, isso que você falou da questão do enfrentamento dos nossos problemas. Eu trabalhei numa prefeitura que apagaram a minha pasta do sistema. Naquela época ainda não tinha essa coisa de fazer backup. Eu nem sabia desse negócio de backup, nada disso, né? Vocês simplesmente apagaram a minha pasta. Quem fez isso, não sei quem foi, não prejudicou a Elisama. Tudo bem, me prejudicou, me deu um puta trabalho, mas prejudicou a população, porque aquelas informações foram embora. Eu nunca mais recuperei, nem para deixar para o próximo profissional da área social que chegou, entendeu? Então, assim, aí vem falar para mim que defende desenvolvimento humano, vem com essas narrativas, eu já não dou mais conta disso, sabe? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não dou mais conta. E essa coisa da gente estar falando de encontrar documento, isso em todas as políticas, viu, professora? Na habitação a gente encontra, plano diretor a gente encontra, porque é um copy-colle de consultor que pega para fazer, pega um programa do outro município, não tem nem a inteligência de botar no Word, colocar lá, procurar o nome do outro município e substituir tudo por aquele para poder entregar, entendeu? Então a gente tem uma má fé, um mau caratismo de algumas, né? Claro que não é todo mundo, a gente tem muito trabalho de excelência, de qualidade, mas os bons pagam por conta desse tipo de coisa, né? As pessoas que têm trabalho de excelência pagam por conta desse tipo de situação. Agora, tem muito profissional da nossa área que acha que isso é normal, entende? Tem gente que às vezes já teve situação da pessoa marcar mentoria comigo, pagar minha hora, para me perguntar como fazia para fazer um arrumadinho que o prefeito pediu lá com o dinheiro da assistência. Sabe? Então assim, código de ética, entendeu? Como é que faz? Né? Então, assim, se a gente não começar a se colocar nesse lugar de que nós somos os operadores do social, no direito o povo não gosta, tem um povo que não gosta de chamar de advogado, gosta de ser chamado de operadores do direito, né? Então, eu vou trazer isso para nós. Se a gente não se colocar nesse lugar, não se posicionar que nós somos os operadores do social, da ação social, e que temos responsabilidade sobre ela, vai continuar acontecendo isso que a professora falou, das pessoas também não valorizarem o nosso trabalho. Porque elas vão, às vezes, pedir... Porque o legislador é para fazer leis, é para monitorar, avaliar as políticas públicas, não é para resolver problema da assistência social. Mas só que a assistência, aí a gente fica, né, um profissional que não é valorizado pela população, não é valorizado pelo gestor, não é valorizado pelo salário, não é valorizado muitas vezes no mercado de trabalho. Então, tudo isso vai influenciar, porque não tem excelência no trabalho. É uma pena, mas eu luto bastante. Todos os dias eu faço isso. Quem me acompanha, Marcela, me acompanha nas redes. É meu cotidiano, é todo dia aqui falando. Assuma a sua responsabilidade que o mundo vai melhorar. Estamos numa janela de disrupção. Estamos em uma oportunidade de fazer diferente. O mundo está caindo para todo lado, entendeu? É fragmentando. A gente está aqui com uma oportunidade, então vamos lá. Muito bem, professora Marcela, professora Lisa, aí, muito boas as colocações. E a gente ainda tem pergunta aqui que o Yuri está projetando na tela. Vamos lá, vamos responder as perguntas. Foram muitas. E Marcela está mostrando aí o livro, né? Ela já adquiriu, está fazendo inveja na gente, né, que ainda não tem. E aí, professora, antes de eu passar a pergunta, a senhora poderia nos informar como é que as pessoas interessadas podem adquirir o seu livro? Posso sim, eu acho que eu passei o link para vocês, né? Não sei, eu acho que tá aí no final da apresentação, que todo mundo recebeu, é só botar lá o QR Code, tem o link também. Eu vi que vocês colocaram o link aqui também na transmissão. Pode também ir direto no meu Instagram, Prof. Elisamara, tá o link na bio, no site Multiplicação Social. Nosso projeto chama Multiplicação Social, porque a gente quer aqui, como eu falei antes da gente começar, a gente não tem problema com compartilhar conhecimento e informação. Aliás,
Quem quiser ir lá no site, tem um monte de e-book gratuito sobre as áreas de atuação, sobre a habitação, porque eu trabalhei 15, 20 anos com habitação, sobre algumas políticas de mobilidade urbana, saneamento, tá tudo lá, é só baixar, gratuito, com as metodologias, com as orientações, tá tudo lá, gente. Vocês podem usar até aí na atividade de vocês para ver o que vocês precisam avaliar. Muito obrigado pela gentileza. Temos aqui o comentário de Gisélia. Ela está perguntando se esse diagnóstico só pode ser feito pelo assistente social, se é feito de forma direta, abordando a comunidade ou esperando a comunidade aparecer nos aparelhos da assistência. Pronto. Gisélia, quanto à questão do assistente social, eu vou ter que frisar aqui que a função privativa do assistente social está na assistência social. Se a gente estiver trabalhando com um diagnóstico, por exemplo, de uma empresa do segundo setor para fazer um projeto de educação ambiental, ele não é obrigado a contratar um assistente social, pode ser um sociólogo, um pedagogo, um comunicador. A política da assistência, sim, demanda que seja um assistente social que elabore, que faça o desenvolvimento das atividades. Nas outras áreas, não. Até mesmo a política da assistência pode contratar uma consultoria para fazer um diagnóstico envolvendo uma equipe multidisciplinar, um geógrafo para fazer os mapas, né? Eu gosto muito de ter um geógrafo aqui na equipe, os mapas ficam ótimos, as pessoas conseguem entender, então trazer essas outras disciplinas para a gente conseguir clarificar o que a gente está mostrando ali. Então, se for dentro de uma política da assistência social, o melhor que seja o próprio profissional, o assistente social. O diagnóstico, se você pode fazer ele somente com dados secundários, geralmente a gente faz um primeiro com dados secundários, então um que eu fiz para um território que era um bairro, a gente fez primeiro com todos os dados secundários, foi de Maceió, e depois a gente fez uma amostragem, pegamos alguns pontos do território para poder fazer uma visita, como também é possível fazer uma visita única de um dia e convidar as pessoas para uma reunião, fazer uma caminhada, a gente chama de fazer um mapa junto com eles, né? Então a gente faz uma caminhada, vai marcando no mapa os lugares que eles vão apontando, que eles costumam ter lazer, ou que eles usam para ir para a escola, as travessias, aí a gente vai montando, né, um biomapa com eles, entendendo a lógica daquele território. Isso a gente faz uma visita de um dia, indo de manhã, ficando até o fim da tarde, a gente consegue coletar muita informação, desde que a gente tenha feito uma lição de casa prévia aí, né, para conseguir já saber o que a gente está indo buscar. Então, é feito de forma direta, você faz com dados secundários, você pode ou não abordar a comunidade, não existe uma obrigatoriedade. Eu digo que diagnóstico sem fazer essa ida em loco vai pecar na falta de informações primordiais. A gente teve projeto social da habitação, por exemplo, por décadas foi assim, sem ir na comunidade. A gente escrevia projetos muitas vezes sem conhecer aquela situação. E hoje a Caixa Econômica ela fez o seguinte, você entrega um projeto preliminar, entendendo que depois você vai na comunidade, depois você consegue fazer o diagnóstico, porque aí você entendeu aquele território. Então, é importante sim, mas não é exatamente obrigatório, não posso usar essa palavra. Obrigado, professora. Gisélia tem outra pergunta aqui, que eu acho que já foi respondida, né? Acho que eu acabei de falar, né? Que é muito mais proatividade, porque não é exatamente obrigatório, mas é bem interessante. Se você está no equipamento, o que te custa dar uma volta no quarteirão, no entorno, entender aquela dinâmica? Você pode fazer isso até indo trabalhar. Eu não sei vocês, gente, eu tenho essas coisas. Eu sempre caminhei perto dos equipamentos que eu trabalhava, sempre tive essa coisa de querer entender a dinâmica e tal. Isso ajuda muito a gente. Então, Yuri, se tiver outra pergunta aí, né? Cristiane traz aqui, serve muito como portfólio um diagnóstico social? Veja, tem uma demanda de diagnóstico social para profissionais autônomos, né? A gente falou de precarização e eu quero deixar claro que o profissional autônomo consultor ele não é uma precarização, ele é uma forma diferente, porque eu estava até contando isso agora há pouco que alguém me chamou aqui para perguntar. Eu falei, quando eu era assistente social, no meu último emprego, eu lembro que eu ganhava acho que R$30 a hora. Eu era CLT.
Então, depois que eu saí do CLT, passou para 100, depois para 200, depois, porque eu sou consultora. Então, a diferença é que eu tenho que administrar a minha remuneração, eu tenho que administrar essa coisa de previdência, eu tenho que entender como é que eu vou organizar a minha vida. A diferença é que eu preciso tomar conta disso tudo. Essa é a diferença. Então, sim, existe uma demanda de mercado para você só elaborar diagnóstico. Todos os trabalhos de estudos ambientais, por exemplo, demandam diagnóstico social. Todos os estudos ambientais para qualquer empreendimento, para um mercado que vai ser instalado, para um shopping, demanda um diagnóstico social. E aí é sim uma área para o profissional da área do serviço social, mas que também está aí hoje com muitos profissionais da sociologia, por exemplo. Conheço vários sociólogos que atuam exatamente fazendo isso. Estão né, ocupando também esse espaço, porque não é obrigatório ser o assistente social. Mas sim, é um campo de trabalho que você pode se especializar, ter expertise e oferecer como serviço. Muito obrigado, professora. Yuri vai projetar um outro comentário aqui de Adriana Gonçalves. Ela traz as políticas sociais são um verdadeiro mecanismo de enfrentamento da desigualdade social. Quais as articulações de uma política econômica e tributária que favorece garantia de direito para a população? Gente, olha só, ela pegou pesado, Marcela. Pegou pesado, vamos lá. A gente tinha, né, na época do Império, uma tributação de 20%, que o pessoal chamava de quinto, né? Quinto dos infernos. Tinha até uma novela chamada O Quinto, né? O Quinto dos Infernos. Hoje passa de 40% e a gente não consegue entender onde que está indo esse negócio dessa tributação toda. Primeiro eu quero dizer que tem um pessoal no Brasil bastante empenhado em trabalhar com a reforma tributária solidária. Eles têm um site, têm uma rede, vale muito a pena quem interessa por essa parte da economia ir lá e verificar as propostas que eles têm, porque realmente a tributação do jeito que ela é hoje, todo mundo paga uma carga altíssima. E aí, né, e quem que acaba tendo o maior impacto é os que estão mais vulneráveis e a renda de 3 a 5, chegando até a classe média, são os que vão ter o maior impacto, porque é uma carga alta e ela é alta para todo mundo igual. Então, se a gente não tem nessa diferenciação de uma política econômica que consiga fazer um equilíbrio entre renda e o que um salário mínimo teria que alcançar, que seria uma vida digna, se a gente parar para pensar de salário mínimo em outros países, para ter, quando fala em mínimo, nós estamos falando do mínimo de uma dignidade, de um teto adequado, de você ter o alimento, de você ter acesso à educação, de você ter o acesso a esse conjunto de políticas. Então, hoje o que a gente precisa realmente é de uma reforma tributária. Vou deixar até para o professor aí que deve entender melhor disso do que eu, é sociólogo, mas eu acredito que a gente precisa, se Marcelo entender também, eu não sou super boa de economia, eu entendo um pouco, eu vejo os movimentos aí que vem acontecendo de investimentos, tal, inclusive, né, das riquezas do país, e eu entendo que o Brasil, hoje, ele é um país que está aberto para investimentos, então nós estamos num momento em que o mundo está pegando fogo, e aqui, por mais que a gente está tendo todo esse processo interno aí, dessas complexidades todas aí, a gente ainda assim é um dos países mais bem cotados. Eu participei do fórum do Banco Mundial de Investimentos há uns 15 dias atrás. O Brasil é o país mais cotado para receber investimentos externos, porque a gente não está em guerra, a gente tem a localização geopolítica perfeita para poder fazer, né, os comércios. Nós somos o terceiro produtor de grão do mundo, nós somos o iFood do mundo, a gente resolve o nosso problema e o do mundo também, se a gente quiser, na questão da alimentação. Nós temos uma matriz de energia que a Europa inteira está de olho, porque a gente pode resolver o nosso problema e o problema de energia da Europa. Então, o Brasil é, sim, o país que pode ser chamado de celeiro do mundo, porque nos próximos anos é o país que mais vai receber investimento. Nós temos o potencial para resolver o nosso problema e o problema de outros países. O desvio de finalidade é que está pegando aqui. Obrigado, professora. Se ele tiver mais perguntas aí, pode projetar. Professora Marcela, também fica à vontade, viu? Se quiser fazer alguma intervenção,
em relação à questão do tempo, qualquer que seja a questão, o espaço é seu também, viu? Obrigada, meu lindo. Eu queria só perturbar a Lisa Mara com mais uma provocaçãozinha, assim, só para botar uma pimentinha na discussão que eu acho que é pertinente. É a questão do trabalho da gente com dados, certo? Com referências, com necessidade de saber da realidade concreta, que parece as pessoas não estão muito mais ligadas nesse negócio. Nem os prefeitos, nem os secretários, nem os operadores da política não estão muito focados nesse negócio do mundo concreto. E aí a gente fica produzindo, através das políticas e dos projetos, uma série de atividades que, na avaliação, eles levam nada a lugar nenhum. Entende? Então, você fez 1 ano tal projeto. Qual o resultado que você alcançou? Nada. Então, eu acho que falta isso na nossa formação. Eu sou véia, né? Tenho 31 anos de formada, eu sou véia. Então, eu tive uma formação que o foco era realmente marxista e o foco era realmente o público. Não eram as políticas, não eram os projetos, não, tudo isso era meio. Tudo isso sempre foi meio. Na minha época não tinha nem o nome processo de trabalho, mas a gente sempre compreendeu que tudo isso era meio. E que o nosso trabalho era junto realmente à classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, ela precisa ter dados, até para escolher o que quer. O princípio, por exemplo, da unidade de saúde da família, quando a gente implementava, fazia o introdutório, né, do PSF com a equipe toda, a gente fazia isso. O que a comunidade quer? E muitas vezes o quebra-pau era o técnico queria uma coisa e a comunidade queria outra, né? Eu passei por essa experiência. A equipe técnica do PSF queria ampliar a sala de vacinação e as mães, a maioria mulheres da comunidade, disseram não, a gente quer que bote luz no campinho. Exatamente. E aí o pau quebrou e venceu a luz no campinho. Os técnicos do PSF ficaram virados no giraia, como eles mesmos disseram, né? E aí chegou no momento, eles esqueceram de perguntar para a comunidade por que elas estavam querendo daquele jeito. Eu digo, bora chamar elas aqui, bora perguntar. Por que vocês querem a luz ao invés da ampliação da sala de vacina? Ela disse, no campinho nossos filhos brincam. O campinho está escuro. Campinho escuro, vem gente de outro lugar, a gente não vê. A gente não consegue ver nossos filhos brincando de noite. Segurança. Então, eu quero segurança para os meus filhos. Eu sei que se tiver com a luz acesa, a gente pelo menos vê quem está lá. Agora a gente não vê. E isso vai melhorar a violência aqui. Com certeza. Foi dito certo. E alterou os índices de violência. 8 meses depois a gente vai fazer a avaliação, né? E alterou os índices de violência. O que alterou? Foi a sala de vacina? Não, foi a luz na zorra do campinho. Então, a gente tem que saber, nós, assistentes sociais, que a gente trabalha com gente e para gente. Todo o resto é meio. E os dados, eles não podem ser frios, né? Os dados representam a realidade das pessoas, né? Os números são vidas, não são só números. Não são números, são pessoas. Não São são pessoas. números. Então, assim, quando uma prefeitura, uma secretaria não dá o dado, ela não quer que a gente saiba como as pessoas estão realmente. Onde as pessoas estão realmente. Então, a gente precisa enfrentar isso, sabe, Elisamara? Então, fala um pouco desse negócio aí dos dados, da importância dos dados para o nosso fazer. Não só para o diagnóstico, mas, sobretudo, para avaliar, para saber onde chegou, né? O que você quer alterar? Você não quer alterar um número só, né? Você quer alterar uma realidade que se expressa através do número, entende? Sim. São vários fatores, professora Marcela, que eu vejo envolvido nisso. A questão do tecnicismo e até mesmo do nosso olhar de achar que nós temos a melhor saída sempre. E isso, eu me graduei em 99, então tinha essa coisa, né, de que a gente tem
o empoderamento do instrumental, a gente sabe o que está fazendo, a gente está guiando, né, aquela pessoa ali para o que é bom para ela. Eu sei o que é bom para ela. Eu não preciso ficar perguntando o que é bom para ela. Então, aí isso faz a gente cometer, e eu posso falar por mim, né? Faz a gente cometer muitos erros na vida que, ainda bem que nossos erros não são fatais de um certo momento, mas são fatais, porque juntando todos eles, chega onde a gente está, onde a gente chegou hoje. E a dificuldade que a gente tem enquanto técnico de deixar isso organizado, porque a gente está falando de gestão, professora Marcela, mas a gente também está falando de cada equipamento ter um relatório com os dados organizados todos os anos. Porque se cada equipamento não tem isso, o secretário da assistência social não vai ter. E se aí a gente tem um conflito entre sujeitos, e aí várias questões que são colocadas, tá? Você vai cada vez mais precarizando essa questão dos dados. Então, eles existem? Sim, existem dados confiáveis, dados mais que a gente fala, né, que a gente pode coletar no IPEA, no IBGE, nas legislações, estão lá. Os relatórios de gestão dos conselhos precisam existir? Precisam. Isso está lá na governança, até nessa cartilha que eu passei para vocês. Ah, não está lá? Ministério Público. Não tem problema nenhum em procurar entender o que está acontecendo ali, né? Ministério Público. Porque se criou uma forma, tudo virou um pacto, um balcão de negócios. Então, eu não conto, você não conta. Então, eu não conto que a gestão foi... Eu não conto que a organização que recebeu o recurso não conseguiu fazer o projeto, e você não conta que você não teve esse resultado. E, ó, tá tudo muito bem, entendeu? Eu não te ligo, nem você me telefona. Eu não te ligo, nem você me telefona, é bem por aí. Então, a gente foi desenvolvendo isso nesse caminho de vários fatores, né? O fator de não querer uma avaliação, porque a gente quer avaliar, mas não quer o trabalho avaliado, e não quer avaliado porque não escuta a população, e quando você não escuta, você não engaja, e quando você não engaja, seu resultado vai ser ruim, e você quer mostrar que você tem um resultado bom. Quem quer mostrar que tem um resultado ruim, gente? Por favor, você quer mostrar que você fez um trabalho de excelência. E aí você não engajou porque não ouviu, não escutou. E quando a gente vai para a escuta, para esse processo que você falou, né, a luz no campinho, isso até choca. E é muito engraçado, eu estou agora fazendo processo em Irecê, e às vezes o prefeito lá, ele pergunta, e aí, como foi lá na zona rural? Eu falei, prefeito, eu gravei umas conversas lá no pessoal. O senhor sabe que o povo está indo de táxi para a cidade? Que aí eu começo, né, a falar, mas assim... Quando eu percebo uma gestão que é boa, é geralmente essa gestão que faz essa escuta, que pede para a gente fazer, que olha para você como técnica e como técnica fala, você foi lá em tal lugar assim, assim, porque lá tem problema. Então, o próprio gestor está dizendo que você precisa ir lá, porque ele tem um olhar de uma questão de uma política que já é esse olhar do desenvolvimento social. Então, assim, a gente teve um problema muito grande nesses últimos anos com muitos investimentos. Então, nós tivemos desenvolvimentismo, a gente passou por isso, né, nesses últimos governos da era Lula. Então, a gente teve um momento de muito recurso, muito investimento. Quando você tem muito investimento, você contrata demais, é empresa demais, é gente demais, tem que fazer... É rápido, né? É tudo bem rápido mesmo. É resultado no papel, é a conformidade do papel, como você fala, né? Tudo colocado lá. E depois resolve os problemas, depois vê como fica. E aí você tem investimentos e mais investimentos que não tiveram resultado nenhum. Mas aí, gente, tem coisas que são inexplicáveis. Teve conjunto habitacional, isso aqui na Bahia, numa cidade daqui, que o prefeito pediu para fazer e o dono da terra não recebeu dinheiro, foi lá, meteu o trator e derrubou as casas, tudo. Com dinheiro público. Nós estamos falando desse nível, de faz aí porque tem dinheiro, e quando tem muito dinheiro, os interesses que entram para capturar o recurso, e aí a gente acha que os interesses é só do mercado, é só o mercado que está metendo o pé para capturar esse recurso. Não, todo mundo que está ali está envolvido na historinha, mesmo que você não esteja se locupetando, você está fingindo que você não está vendo, você está tirando o seu da reta, né? E aí deixa rolar. Beleza, foi isso que aconteceu. Agora tem-se até medo de abrir os dados para mostrar o que aconteceu ali,
né? Tem coisas que, hoje, com essa questão da digitalização dos processos e dos indicadores da governança, é por isso que eu estou falando, posso estar sendo taxada como louca ultimamente, mas eu estou avisando, dentro de poucos anos não vai mais ser possível arrancar página de processo para esconder dado. Nós estamos passando por um processo de digitalização. Se o cara arrancar a página, o outro foi lá, já tinha baixado o PDF, vai lá e mostra que a página foi arrancada. Então, dentro de poucos anos, essa mudança vai acontecer. E a gente está precisando olhar um pouco mais para isso. Então, assim, temos uma lei de governança, temos direito a acessar os dados, a população tem direito a saber esses dados. Eu vou dizer para vocês com toda certeza, toda vez que vocês organizarem esses dados, mostrarem para a população e perguntar a opinião deles, que na verdade é conformar, né? Levar ali e mostrar para eles e para eles confirmar ou mostrar os pontos que estão de inconsistência, vocês vão conseguir desenvolver ações muito mais assertivas e vão ter trabalho de excelência e vão ser referência e vão ter mais sucesso na vida de vocês. E o sucesso na vida do assistente social é muito maravilhoso, porque quanto mais sucesso eu tenho, mais ações eu fiz para o desenvolvimento social. Mais gente melhorou a qualidade de vida. Olha que espetáculo! É isso, Marcelo. Eu acho que a gente precisa ir atrás dos órgãos. As informações têm os órgãos corretos. Não tem para onde fugir. Estão lá. Você tem que pedir, se posicionar. Deixa eu falar uma coisa aqui que está me comendo. Eu vou traduzir essa sua última frase. Eu tenho uma frase que é: o limite do meu atendimento é o meu entendimento. Eu tenho outra frase a partir de hoje: o meu sucesso é o sucesso das pessoas que eu atendo. Se as pessoas que eu estou atendendo não estão se desenvolvendo, eu também não estou. Exatamente. Então, aí eu acho que a gente precisa entender isso, né? Para quem a gente trabalha. Eu acho que isso interfere muito na produção, na organização, na ordenação do nosso trabalho no cotidiano. E coloquei aqui até para a Ana isso, que o serviço social está muito focado nas políticas e não nas pessoas. Não tem então, desenvolvimento social sem desenvolvimento humano, gente. Entende isso logo, que a gente vira essa chave. Então, a questão não é se dá ou se não dá, se tem ou se não tem. Você pode ter desenvolvimento humano sem dar um objeto em troca no outro. E você pode fazer desenvolvimento humano tendo um objeto em troca como meio e não como fim. Então, eu acho que está faltando aos assistentes sociais esse discernimento, o que é meio, o que é fim. Eu acho que ficou para o serviço social um foco muito nas políticas públicas. Então, a gente está confundindo lá o que é processo de trabalho. Política pública é meu meio, é meu instrumento de trabalho, não é meu fim. Sim. Eu não estou aqui para realizar a política pública. Né? Quando eu falo isso nos espaços, as pessoas dizem: mas como você não defende? Digo, não defendo. Não defendo porque eu estudei. Então, políticas públicas, dentro do modo de produção capitalista, servem a quem? Ao mercado, ao capital. Né? Não vem do povão, não foi o povão que disse eu quero isso. Não foi o povão que definiu os critérios de acesso. Não foi. Então, a gente precisa ter clareza disso. Eu acho que está faltando um pouco essa clareza. E aí, os meninos desafiados na disciplina... Diga. Eu quero levantar aqui esse livro, que é da Amartya Sen. Gosto muito dele. Porque ele traz exatamente isso, né? Do desenvolvimento social como liberdade. Porque eu olho isso trazendo para isso que você está falando, que é assim... E a liberdade como valor ético, não é uma liberdade como uma mercadoria, não. Não, como valor ético. Se eu tenho um grupo de mulheres, que a mulher vai lá porque ela está se desenvolvendo e ela escolhe ir lá nesse grupo, ela é livre. Mas se ela tem que ir nesse grupo para receber o benefício no final do mês, ela não é livre. Nós estamos, né, colocando as pessoas... Impondo. Nós estamos impondo. E aí isso não tem nada a ver com a nossa ética. E a gente acostumou que é assim, porque lá da década de... década não, né? 80 anos atrás, quando se criou o serviço social, é a gente que sabia o que o pobre precisava. Desculpa falar nessa linguagem. Só que na ação, a gente continua na mesma história.
Como assim ele não quer esse benefício? Como assim ele não gosta de mim no grupo? Como assim? Isso aí, eu pensei isso assim para resolver. Como é que o pessoal fala em situação de rua? Eu falo morador, por uma questão ideológica. O morador de rua quer casa, não, ele não quer, não. O pessoal fica doido. Não, vou lhe dar uma casa, não quero. Não quero casa. Ele é Mas você obrigado quer a uma querer. casa? Eu digo, não, mas eu não quero uma casa. Quem quer que eu vá para casa é você. Então, assim, a gente está tão focado na parte mecânica, e toda a parte mecânica, para mim, ela é impositiva, né? É. Você vai ser contratada para fazer não sei quantas casas e transformar aquelas casas numa comunidade. Como é que eu vou transformar não sei quantas pessoas numa comunidade em 45 dias? Nem Deus, meu filho. Não, Nem Deus. não consegui Tranquilo. nem entender, né, a lógica do negócio. Então, assim, os meninos na disciplina de FIAPes, eles foram... eu substituí a professora Jusileide, que já tinha dado essa tarefa, a gente aumentou um pouquinho a tarefa, né? Transformamos essa tarefa em avaliação, e os meninos estão se confrontando com o mundo concreto, né? Que eu acho assim, eu sou viúva de Karl Marx, é a beleza do meu marido. A realidade concreta é essa que você vai viver, não é outra. E aí, a aula de hoje, ela está sendo para que os alunos vejam, né? Como é importante o mundo concreto, como é importante o mundo dos dados, mas como é importante a reflexão, né? O pensamento. Todos nós somos pensadores e temos que ser pensadores. Não quer dizer que você vai ser um intelectual ou vai ser um professor, mas nós precisamos ser pensadores. E os nossos usuários também são pensadores. Não dá para a gente tratar eles como se eles fossem... Por isso que o medo de assistente social é pegar um usuário que saiba. Rapaz, o povo fica morto de medo. Pede para você tomar cuidado. Tem lugar que eu vou que eles falam, você toma cuidado com aquela liderança, viu? Porque ele é difícil. Sabe muito. Já passei por isso. Meus amores, é o primeiro que eu quero. Vamos indo para a questão, para não pegar também muito tempo de você, meu bem. A questão de Adriana e depois seu doutor... E depois eu vou brincar com você, viu, Danilo, o negócio do pró-doutor. Danilo faz as considerações finais depois das palavras de Elisa Mara. Não podia nem estar falando assim, eu estou com o falador aberto. Então, eu estou com mais uma pergunta aqui, a gente finaliza a pergunta, depois eu passo para a professora para ela fazer as considerações finais e aí a gente encerrar esse momento maravilhoso aqui, né? É a pergunta de Adriana Gonçalves, né? Ela traz uma pergunta aqui que é muito instigante, né? Em relação a um projeto que é feito com ação de pouca duração, podemos ter uma política de direito que a população possa lutar para que essa ação seja continuada? Toda ação pode ser continuada a partir da pauta da própria população. Então, quando a gente tem, por exemplo, um trabalho que a gente desenvolveu, pegar um exemplo bem prático aqui na Gamboa, e deixamos o projeto de extensão na mão da população, ela mesma pautou a gestão que ela queria continuidade daquele projeto, ela sabe o que ela tá querendo. Então, quando a gente tem uma ferramenta, quando o projeto realmente está fazendo diferença na vida das pessoas, primeiro que quando está tendo resultado, e volta para o trabalho de excelência. Quando você está tendo resultado, se ele estiver sendo financiado, por exemplo, pelo poder público, aquele gestor vai querer dar continuidade, porque ele tem os interesses políticos dele. Nós não estamos aqui falando contra interesse, né, professora Marcela, né, professor Danilo? A gente não está falando, todo mundo tem interesse. Quem acha que não tem interesse já está todo errado, né? Todo mundo tem interesses na vida. A questão é quais são e como que você administra. Um gestor, ele quer ser prefeito, ele quer ser deputado, ele quer ser senador, ele quer ser sei lá o quê, ele tem os interesses dele. Agora, se ele tem esses interesses a construir por uma boa gestão, que ele possa, então, fazer uma ótima gestão e tudo que estiver sendo bom, ele possa contribuir para que tenha continuidade. Da mesma forma, tem projetos sociais que acabou pegando, digamos assim, aquela empresa que estava financiando fala, opa, isso aqui está sendo bom para minha marca, tá? Eu quero continuar. Como tem projetos que a gente construiu, a gente fazia muito isso nesse curso que eu fui professora, a gente construía o projeto com as comunidades e entregava o projeto para eles. A gente deixa o projeto na mão deles com diagnóstico, com tudo pronto, impresso, tudo arrumado, para que eles possam, inclusive, pautar os gestores, pautar os agentes financiadores, para que possa colocar aquilo em prática.
Então, sim, pode ter uma mobilização para que haja continuidade dos projetos. Isso depende se esse projeto está tendo um bom resultado naquela comunidade. Conheço várias situações, e conheço situações, inclusive, que o profissional fala: eu quero a fulana assistente social aqui, ela não pode ir embora, eu quero a Marcela aqui, ela não pode ir embora. E eles se mobilizam, eles vão atrás, não tem muita conversa, não. Muito obrigado, professor. Então, a gente já encaminha aqui para as considerações finais. Nós já estamos se aproximando de 2 horas de aula live, né? Rendeu muito. Foram várias as discussões que nós tivemos aqui, um número muito grande de intervenções aqui pelos comentários. Dos comentários que eu li, ainda tiveram outros e muitos outros que, infelizmente, não deu para ler, mas isso é resultado, né, de uma aula live, né, um programa de extensão aberto, né, onde diversos públicos puderam participar, né, isso deixa a gente muito feliz, né. Se a gente tivesse agora que fazer um diagnóstico, né, do que foi esse momento aqui, com certeza os indicadores apontariam para um resultado positivo, né, desse momento aqui, desse encontro. E aí eu aproveito para abrir o espaço mais uma vez para que a professora Elisa Mara faça suas considerações finais e a professora Marcela também, que ela não consegue ficar caladinha. Então, eu vou abrir espaço para ela também fazer as considerações finais e a gente encerrar esse momento. Agradeço a todas as pessoas que participaram aqui. Mais uma vez eu peço que quem ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal para acompanhar aí as próximas lives que nós faremos aqui. Muito obrigado. Bom, gente, quero agradecer, Danilo, professora Marcela, pelo convite. Fiquei muito honrada de estar aqui com vocês, especialmente por ser uma atividade de ensino, de educação, e eu sou apaixonada pela educação, a educação transforma. E então, essa coisa que a professora Marcela falou, da gente não ficar só no que já foi pensado, mas da gente usar o pensado, né? Aprender o que já foi pensado, mas também desenvolver as nossas reflexões. Eu acredito que esse é o caminho, e permitir nas nossas abordagens, nas nossas atividades, no que a gente faz nos grupos, nos equipamentos, que as pessoas também sejam incentivadas a refletir, a pensar, a dar opinião. Então, começar a se abrir. Eu vi que teve algumas pessoas falando aqui da questão, né, de ter o vínculo com a profissão, com a ética, com o amor. Eu chamo de ética, tá, gente? Porque para mim, se você tem ética, você já está, né, vinculado àquilo, já está dedicando aquilo. Então, eu gosto muito dessa questão da ética. Então, dizer para vocês que estão aqui, que estão estudando, que estão aí complementando, terminando o curso de vocês, ou seja, qual for o semestre, que ainda bem que temos nós, ainda bem que a gente está aqui fazendo esse diálogo, e ainda bem que tem vocês que vão segurar a onda desse futuro que está chegando e que precisa de pessoas que pensem. Não fiquem com o que eu peço para vocês, assim, não fiquem só com o que já foi pensado, se permitam, né, ter uma inteligência acima da mídia, acima do que já foi dito. Pesquisem, não importa se foi a professora Elisa Mara que falou, pode pesquisar. Tudo que eu falo, eu coloco minhas fontes. Em todos os lugares, tudo que eu coloco, eu digo de onde veio a pesquisa, para as pessoas já poderem ir lá e confirmar. Mas também procura outros meios de pesquisa, vai procurar outros canais para você conseguir formar a sua opinião sempre que possível, né, desses assuntos que são tão importantes para a nossa vida. Então, as má gestões, Celina, nunca vão achar importante ter diagnóstico, porque elas só precisam de desenvolver protocolo e receber o recurso e cumprir com os desvios de finalidade deles. A nossa missão é continuar trabalhando para a população e não para a gestão. Eu não trabalho para prefeito, eu não trabalho para partido, eu não trabalho para política, eu trabalho para pessoas. E isso cada vez fica mais claro, e quando eu dialogo com a professora Marcela, eu me sinto mais ainda no caminho desse meu posicionamento, professora Marcela. Então, só agradecer a vocês, dizer que foi muito rico para mim também, porque eu sempre aprendo, né, com
com o que vocês trazem também e me colocar à disposição. Vocês podem me chamar lá no meu inbox. Eu respondo todo mundo, gente. Pode me seguir no Instagram, pode fazer pergunta técnica. Eu respondo todo mundo. Para mim, assim, meu papel no mundo é esse, é de estender a minha mão e contribuir para que outros profissionais também consigam ter cada vez mais conhecimento, consigam ter cada vez mais propriedade da nossa ação e do que a gente pode fazer de transformação na nossa sociedade. Obrigada, Elisamara. Eu queria agradecer a Danilo, que segurou a onda aí hoje. Amanhã eu vou estar sem voz, mas hoje ele segurou a onda, que está fazendo o tirocínio docente com a gente na disciplina. E agradecer todo mundo da disciplina, né, que estava aqui participando, colocando questões, tirando suas dúvidas, né? Nós somos professores, mas não somos os donos da razão, então a gente precisa ouvir várias pessoas, né? E com tranquilidade e com respeito, acolher, pensar e aplicar. Aí a gente avança, né? Queria pedir para que todo mundo que está aqui se inscreva no nosso canal, que quando a live estiver fechada, por favor, continuem compartilhando. Nós precisamos que outras pessoas acessem essa informação. A gente precisa ser mais solidário. É isso que a gente precisa, certo? Quem colocou aqui o nome vai receber um certificado, porque é uma atividade de extensão. Queria agradecer a confiança das pessoas, né? Que estavam aqui com a gente até agora. A gente está chegando a 2 horas de live. A disciplina deve ter mais 2 lives, está na pendência aí da condição objetiva dos professores, né? A nossa disciplina ela é presencial, mas como os professores estão em outros lugares, essa questão do deslocamento, a disciplina é à noite, então a gente está optando por essa forma, inclusive para ser mais inclusiva. A gente não poderia na UFRB botar todo mundo lá dentro, né? Então aqui a gente pode com segurança e com respeito. Então, muito obrigado a Danilo, obrigada a Yuri, que está aí fazendo os bastidores, né? O backstage. Backstage, negócio bonito falar. O backstage. E vou pedir a Danilo que encerre a nossa live. Elisamara, eu não tenho como lhe agradecer, a não ser fazendo propaganda do seu livro. Ó, meu povo, o link está aí. Pegue esse livro, que ele é extremamente didático. Extremamente didático. Não tem doutor me dói. Pede lá para a Câmara de Vereadores de Santa Terezinha comprar, para os malucos entender que diabo esse trem é. Que não é nem de comer, nem de passar no cabelo, é de estudar. Então, meninas e meninas, vamos divulgar o que é bom, divulgar o que nos engrandece, divulgar o que contribui para a nossa forma de pensar, e a nossa forma de pensar vai se reverter na nossa forma de sermos profissionais, certo? Senhor Danilo, por favor, fecha a nossa live. Elisamara, Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigada, meu bem. Liga o áudio. Estava com o áudio desligado aqui. Então é isso. Muito obrigado, galera. A gente vai ficando por aqui, né, com gostinho de quero mais. Eu gostaria de indicar, inclusive, que a gente tenha outro momento com a professora Elisamara, né, para que a gente faça outras questões também, que não deram tempo de passar aqui. Foi muito bom estar com vocês e espero vê-las mais uma vez em um outro momento. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, meus amores. Muito obrigada. Obrigada, Danilo. Boa noite, gente. Obrigada ao pessoal da turma, viu? Vocês deram um show também, perguntando um monte.